bem-vindos. Bom, gente, então é o seguinte, seria muito falho meu chegar aqui e dizer para vocês, não, pessoal, tem mercado, tem crianças, e não apresentar para vocês nada que seja concreto, né? Por mais que nós não por mais que nossa profissão, né, e a nossa faculdade, a nossa graduação não era das exatas, era das humanas, a gente sempre quer saber em números, né, em cálculos, né? E isso vai fazer mais sentido quando você entender o que realmente tem para ser explorado, para ser trabalhado, para ser inserido, para ser inovado em todos os lugares. Então, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Mercado do Pilates for Kids. Primeiramente, gente, o mercado, quando a gente fala do mercado, e às vezes as pessoas podem não entender direito o que eu estou querendo dizer com o mercado. O que eu quero dizer com isso? Se o mercado, né, ele realmente tem demanda para o trabalho que está sendo proposto, né? Então, por exemplo, é como se a gente quisesse entender se aquilo que eu estou fazendo tem pessoas que vão querer usar esse trabalho que está sendo apresentado. Se tem público para isso, se tem pessoas que queiram fazer isso, se tem para quem ensinar. É isso que eu quero que você entenda, se existe mercado, se o mercado realmente é um mercado que está em crescimento ou não, se ele está esgotando, se ele não está esgotando, enfim. É isso que a gente vai falar a partir de agora, tá? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é dados, tá? E eu fiz questão, inclusive, de anotar esses dados, de fazer uma busca. Hoje em dia é muito fácil, né? Hoje em dia é muito fácil, a gente coloca na internet, a gente põe no, como diz o pessoal, né? Bota no Google que tem a resposta. E eu fiz essa busca, inclusive, não é a primeira vez, mas caso você achar que eu estou mentindo, eu te convido a ir lá e colocar e fazer essa pesquisa também, mas eu vou apresentar alguns dados aqui para que a gente possa conversar um pouco melhor, tá? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que a população, né? A população infantil no Brasil, ela é, sabe de quantos? 35,5 milhões de crianças. Até, inclusive, tá? É um dado que é passado até 12 anos. Tá? Que é onde realmente orientado que você possa estar trabalhando com as crianças, depois ela já parte para uma outra categoria, tá? Então, primeiro ponto que você precisa avaliar é se existe o público que você quer trabalhar. E aí eu te pergunto, você acredita que existe criança suficiente para você trabalhar no Brasil? Sendo que o dado é 35 milhões de crianças, né, até 12 anos. E todo dia nasce mais crianças. Isso te diz o quê? Que é um público que nunca termina. Então, aqui, o público, a população infantil, ela não tem fim. Por que ela não tem fim simples assim? Por que ela não tem fim, Vânia? Porque, por mais que as crianças vão crescendo, vão nascendo novas crianças. Então, é um público que se recicla o tempo inteiro. Ele está sempre crescendo, ele está sempre atualizando, ele está sempre... Sai crianças, né? Teoricamente, elas crescem, passam dos 12 anos e tal, mas está nascendo sempre mais crianças. Então, é um público que sempre está mais ou menos nessa quantidade, né? Então, realmente, te mostra o quê? Te mostra que existem crianças dentro da faixa etária de que nós vamos estar trabalhando, tá? Ah, Vânia, mas tem crianças que são bebês, que estão nascendo. Mas, gente, mesmo assim, essas crianças que estão nascendo, elas vão chegar, né, à idade que a gente vai trabalhar. Então, essas crianças também vão poder trabalhar, vão poder ser seus alunos, inclusive. Então, 35 milhões de crianças é um número expressivo, não é mesmo? É um número realmente alto, baseado no que a gente tem de mão de obra. E por que eu estou dizendo mão de obra? Porque, primeiramente, para quem está aqui, é importante esclarecer que para trabalhar com o método Pilates for Kids, para trabalhar com o Pilates, precisa ser profissionais de duas áreas, especificamente, fisioterapia e educação física.
Isso quer dizer o quê? Que não é outras profissões, não é outras formações que possam trabalhar com o Pilates Kids, tá? Por quê? Porque é uma exigência, né, que existe dentro do CREF e do CREFITO. Serem profissionais graduados ou então em graduação, né, dessas atividades para poderem trabalhar com crianças. E aí, o que acontece, gente? Acontece que a quantidade de crianças que nós temos não são qualquer profissional que possam trabalhar com essa atividade. São somente 2 áreas que podem trabalhar. E isso mostra o quê? Que ainda aumenta a quantidade de pessoas para essas profissões. Porque se a gente parasse para pensar, Vânia, tu me disse que 35 milhões de pessoas, de crianças, né, temos no Brasil. Só que esse dado, ele corresponde a 17% da população do Brasil, tá? Esse dado é simplesmente de 17%. O restante da população é considerada adultos e idosos. E aí, se a gente parasse para pensar e pensasse da seguinte forma, mas 17% de 100, a gente teria, por exemplo, uma quantidade grande de adultos para trabalhar com essas crianças. É pouco 17%. Agora, quando a gente começa a entender que não é liberado e não pode outras áreas, a não ser profissionais de educação física e fisioterapia, esse número se torna ainda maior. Por que se torna ainda maior, gente? Porque eu quero trazer mais um dado para vocês aqui. E esse dado, inclusive, é pelos órgãos, né, que realmente regem. Segundo o CREF, tá? Que é o que regulariza e é o que realmente avalia os profissionais de educação física, tá? Nós temos atualmente, estou aqui, ó, para não errar, 160 mil profissionais de educação física, mas eles acreditam que 50 mil que não tem, né? Que não tem não estão cadastrados no CREF, tá? Então tem muitos profissionais que se formam, mas que não se cadastram no CREF, tá? Então eles estipulam que mais 50 mil estejam formados ou em formação, e isso daria em torno de 210 mil profissionais de educação física. Então, o que a gente entende? Que o mercado de profissionais de educação física é 210 mil profissionais no Brasil, tá? Isso realmente é um mercado, é todos os profissionais que são formados em educação física. Porém, dentro da área de educação física, a gente sabe que tem várias outras áreas, né? Tem o pessoal que é, na realidade, personal, tem profissionais que não querem trabalhar com criança, tem profissionais que são especializados em adultos, em atividades que são direcionadas até mesmo para idosos. Então, esse número de 250 mil profissionais, você pode, inclusive, dividir ele em N vezes, porque dependendo da área, a pessoa não vai ter interesse no Pilates Kids. Ela não vai querer trabalhar com Pilates para criança. Ela não vai querer trabalhar com criança, porque na realidade ela já não gosta, ou ela já está muito bem resolvida na área dela. Então, o que isso te mostra? Que esse valor de 250 mil, mesmo que todos esses profissionais, tá, quisessem atuar com o Pilates, mesmo assim seria um número muito pequeno, tá? Comparado à quantidade de crianças. E eu quero trazer mais um outro dado, porque afinal de contas eu falei que são 2 áreas que podem trabalhar com Pilates, que é o CREFITO também. Segundo o CREFITO, deixa eu olhar aqui para não errar. Segundo o CREFITO, aqui vou colocar com outra caneta aqui. Profissionais de fisioterapia, temos 240 mil. Aqui eles não falam de quantos não tem CREFITO, por exemplo, tá? Mas segundo esses dados, tá? Esse é o valor, mais ou menos, tá? Que temos de profissionais de fisioterapia. Se nós fizéssemos uma soma aqui,
nós vamos ter 450 mil profissionais que podem trabalhar com o Pilates para criança. Mas, ao mesmo tempo, nós temos 35 milhões de crianças. Se a gente fizer um cálculo, uma divisão, por exemplo, desse percentual com a quantidade de profissionais, eu quero trazer para vocês aqui, até vou trazer com outra caneta. Se nós fizéssemos uma divisão simples, inclusive, daria mais ou menos umas 70 crianças, tá? Para cada um dos profissionais. Imaginem, você ter 70 crianças para trabalhar. Se todo mundo, e aí o cenário seria outro, né? Todo mundo, todos os profissionais de educação física, todos os profissionais de fisioterapia, todos iriam trabalhar com Pilates para criança. Nesse cenário, que seria o cenário maior, né? Onde seria o pior cenário, mesmo dessa forma, você teria 70 crianças para trabalhar. Esse é o mercado que nós temos hoje. E quando a gente entende que, mesmo nesse cenário, por exemplo, mesmo que fosse todos trabalhando aqui, mesmo assim, é muita criança. É muita criança para trabalhar. Para que você realmente possa ter uma renda extra, né? Eu estou falando de renda extra. Estou dizendo de você, daqui a pouco, ter 70 crianças, vamos supor. Você pode ter uma turma por dia de 10 alunos. Dá 70 crianças. 10 alunos na segunda, 10 na terça, 10 na quarta, 10 na quinta, 10 na sexta, 10 no sábado, né? E ainda teria que ver se entra mais alguém onde você vai encaixar. Mesmo dessa forma, né? Que seria uma conta muito rápida e muito fácil de passar para vocês. Mesmo dessa forma, a quantidade de crianças é muito acima. É muito improvável que a gente realmente conseguisse dar conta de trabalhar com todas essas crianças. Então, o que isso te diz? Ah, Vânia, mas nem todas as crianças vão querer. Lógico, é lógico que a gente vai ter uma quebra de crianças aqui que nem todas vão querer, nem todas vão gostar. Mas o que eu quero que você entenda é que mesmo nessa situação, a quantidade de crianças para que a gente possa atuar, os profissionais que podem trabalhar, é muito grande. É muito grande. E às vezes as pessoas me falam no Instagram ou até mesmo nas outras redes sociais, ah, Vânia, eu não vou contar porque eu não quero ter concorrência. Mas que concorrência? Mesmo que você tenha concorrência, você não vai ter condições de trabalhar com todas as crianças que precisam, mesmo nesse cenário. Então, aí te mostra que o mercado está ainda mais aberto, está ainda mais propenso, está ainda mais necessitado de profissionais para trabalhar com crianças. E eu te pergunto agora. Tá? Quantos profissionais, tá? Tem aí na sua cidade que trabalha com Pilates. Vou botar aqui, tá? Me responda. Quantos profissionais tem aí na sua cidade que trabalha com Pilates Kids que você sabe? E aí? O que você pode me dizer? Se tiver, dá para contar nos dedos, como a gente fala aqui, né? Se tiver profissionais aí na sua cidade, é muito provável que você possa contar aonde você viu. E aí, o que te diz sobre o mercado? O que te diz sobre o mercado? Que é um mercado pequeno, que tem pouca gente, que é um mercado que vai saturar logo, é um mercado que não vale a pena ser investido, é um mercado que não compensa. Hein? É isso que você acha que possa estar acontecendo? Se o mercado kids, né, crianças, fosse um mercado tão pouco explorado, ou que não tivesse uma projeção grande, não existiria escolas particulares, não existiria atividades para elas, não existiria outras formas de ensino de outras atividades, por exemplo, inglês, línguas, eletrônicos, enfim, tem tantas coisas para as crianças hoje em dia que se te diz já, se não fosse um público
que realmente dá uma rentabilidade boa, que realmente é necessário, que realmente tem busca, todas as outras áreas que trabalhasse com crianças não existiriam. Isso te diz o quê? Que o mercado Kids é um mercado muito grande. Um mercado que está sempre crescendo. Um mercado que nunca termina. Um mercado que está sempre precisando ter novidades. Um mercado que precisa ser ajustado e precisa ser crescente ao mesmo tempo com o desenvolvimento da criança. Ele não pode ser as atividades, elas não podem ser muito atrás, muito arcaicas. Elas têm que ser atuais. Elas têm que estar se desenvolvendo, inovando à medida que a criança inova, que a tecnologia chega, que as coisas acontecem. Então, mais um ponto extremamente importante para te dizer que o método Pilates for Kids, ele está no mercado, e se a gente para aqui para pensar, né? Vou tentar desenhar aqui, ó, o Brasil. Não sou muito boa, né, nisso, né? Mas, enfim, nós temos aqui o Brasil com 35,5 milhões de crianças. Aqui nós temos no Brasil 35 milhões de crianças. E esse número está sempre crescendo. Sempre está nascendo criança nova. Ao mesmo tempo que você percebe N empresas focadas, tá? No Kids, nas crianças. Temos escolas, gente? Temos escolas? Temos. Quando tem escola, quando tem atividade para criança, quando tem empresa, quando tem pessoas pensando nesse público, que é o público que a gente realmente está olhando, já nos diz que tem mercado para esse público, para essa atividade. Além do mercado ser extremamente amplo, além de ter uma quantidade exorbitante de criança, além de ter um número muito pequeno de profissionais para trabalhar, que podem trabalhar, inclusive, e que vão querer trabalhar com criança, ainda dentro do método, você resolve problemas. Você prepara a criança para o mundo. Porque hoje em dia nós temos muito pouco atividades para elas. Gente, eu vou falando e vou escrevendo, porque ao mesmo tempo eu quero que vocês se dê conta do que eu estou dizendo para vocês. Ah, Vânia, tu tá abrindo um método. Gente, mesmo que eu não abrisse, eu nunca iria conseguir trabalhar com todas as crianças que precisem. Mesmo que eu quisesse. Mas eu realmente não posso fazer isso, porque eu desenvolvi um método que não foi só a Vânia que desenvolveu. Eu tive a luz divina que veio e me ajudou. E eu não tenho dúvida que foi Deus que me fez fazer o que eu fiz, fazer da maneira que eu fiz, organizar da maneira que foi organizado, entender como foi entendido e montar como foi montado. Eu, Vânia, sozinha, sem sombra de dúvida, não teria capacidade. Mas quando Deus está junto, e ele me disse, e ele me mostrou, então eu preciso mostrar e ensinar quem quer. E mostrar esse mercado, e mostrar para vocês que vocês podem ter uma vida melhor. E mostrar para vocês que você pode, inclusive, entrar no mercado em crescimento. Onde pais e mães buscam atividades. Muitas vezes eles nem sabem que elas existem, porque ainda é inovador. Mas quem começa a divulgar, quem começa a falar, quem realmente começa a estudar sobre isso e a mostrar nas pessoas, eu não tenho dúvida do quanto você vai ser buscado, do quanto isso é importante. Então, mais do que eu vir aqui te dizer que temos 35 milhões de crianças, que temos 240 mil profissionais, contando 100% de todos os profissionais que fossem trabalhar com criança no método, inclusive, que isso é impossível. A gente pode, inclusive,
dividir esse mercado aí em muitas vezes, porque nem todos os profissionais vão querer trabalhar com Pilates para criança. Então, o que mostra para você? Que o mercado, que já é grande, tendo menos profissionais, se torna o quê? Ainda maior. E quando você está num mercado gigantesco, com poucos profissionais, o que acontece com você? Você não tem o quê? Deixa eu ver se cabe aqui, gente. Não vai ter. Você não tem o quê? Concorrência. Quando a minha caneta já está falhando, ó. Quando você não tem concorrência, ó, não tem concorrência. Por que não tem concorrência? Porque é inovador, porque é novo, porque nem todo mundo pode trabalhar, porque muitos ainda nem viram que existe, porque você está sendo privilegiado de estar aqui, porque além de ser extremamente inovador, é muito provável que na sua cidade, até mesmo no seu bairro, você vai dar uma volta, vai olhar as placas, você não vai encontrar ninguém que está trabalhando. Você vai ir nas escolas, é muito pouco ainda divulgado. Tenho, inclusive, recebi coordenadoras de escola me pedindo, né, aonde teria profissionais para trabalhar, que são coordenadoras e querem inserir isso dentro do currículo da escola, ou até mesmo na própria escola, ou até mesmo em outros lugares. Vocês vão ver amanhã, na segunda aula da jornada, os locais que você pode levar. Não é só a escola. Escola é um ponto que você pode ir. Você tem diversos outros que você vai aprender a partir de amanhã na aula, na segunda aula da jornada. Então, eu não vou contar quais são os locais para que você realmente possa estar assistindo. Mas, além disso, você ainda divide, né, com todos os locais que podem ser inseridos o método que você aprende aqui. E aí te diz o quê? Será que tem mercado para o Pilates for Kids? Será que tem mercado para Pilates para criança? Será que você se arrisca a entrar num mercado desse? Será que você deve se arriscar a entrar num mercado que tem um monte de criança, que tem poucos profissionais, que você não vai ter tanta concorrência porque tem poucos profissionais, que é um mercado e que é uma atividade que resolve os problemas, que prepara a criança para o futuro, que realmente está indo direto no problema das crianças crescendo com uma postura muito ruim, com falta de atividades, com sedentarismo, com ansiedade, com uma atividade que tem muito pouco, tem muito poucos outros, muito poucas outras atividades que competem com ela. Se tu parar para pensar, a criança de 4 até uns 8 anos, é muito poucas atividades que são orientadas para elas. Por quê? Porque ela ainda está numa fase de desenvolvimento motor. Ela ainda está dentro das fases de desenvolvimento. E isso aí ajuda você ou atrapalha você? Me diz, me conta. Não, porque mais do que estar te mostrando aonde você pode estar entrando, e aí você tem que pensar muito, inclusive, aonde você está entrando. Será que realmente esse mercado, será que realmente esses locais, essa atividade, ela realmente vai te ajudar? Será que ela vai conseguir te dar uma renda melhor? Hein, me respondem. Vocês acham que vai ter essa possibilidade? Não só eu tenho essa possibilidade, como os meus alunos também têm. Como aqueles que já estão implementando, quem está fazendo o que tem que ser feito. Que vocês, inclusive, quem assistiu a primeira aula, viu? Eu fiz um print, as pessoas me mandaram o resultado que elas tiveram em 2, 3 meses. O quanto isso impactou a vida delas. Elas me mostraram. Então, quando você percebe que não acontece só com a Vânia, mas acontece com várias outras pessoas, realmente você entende que é um mercado em crescimento. E o que é o mercado em crescimento? É um mercado que está começando. E quando a gente começa em algo que está começando, as chances de você ser o primeiro na sua cidade, ser pioneiro no seu bairro, de ser o único que trabalha na sua cidade, é gigantesca. E quando você é o primeiro, como é que as pessoas vão indicar outro se só tem um? É que nem correr uma maratona. Se só tem um corredor, como é que você vai chegar em segundo lugar? Impossível. Esse é o mercado. Esse é o mercado que eu estou mostrando para vocês. Um mercado com 35 milhões de pessoas, de crianças. Um mercado com apenas 400 e... Deixa eu olhar aqui.
450 mil profissionais. Um mercado que tem diversas empresas que trabalham diretamente com criança. É um mercado que tem muitos lugares, inclusive, que necessitam de atividades, principalmente diversificando, né, o crescimento, olhando a criança como um ser num todo, e não somente na parte cognitiva, mas a criança como um ser humano que tem desenvolvimentos físicos e motores, inclusive. Por quê? Depois que a criança se torna adulta, ela precisa ter uma saúde adequada, porque se ela não tiver, ela não trabalha. Por melhor que seja a profissional, por mais inteligente que seja, se uma pessoa adulta que já se formou na melhor profissão, enfim, ou naquela que realmente seja a mais próspera, mesmo que ela seja e esteja no melhor lugar, se ela não tiver saúde, ela não trabalha. Então, a gente está conscientizando cada vez mais cedo a importância de estar indo na prevenção. Os pais entendem a importância da prevenção. O mundo passou por um momento que começou-se a entender a importância de cuidar antes, a importância de não deixar chegar o problema. Então, hoje é muito mais fácil falar para os pais a importância de prevenir, né? De já educar a criança, de já fazer uma atividade que ela goste, mas que também vai dar um futuro para ela melhor, para que ela realmente não tenha problemas lá na frente. Então, hoje em dia, isso já foi mostrado. Já está muito escancarado no Brasil a importância disso. Então, agora se tornou mais fácil essa conversa. Uma vez não se vendia vitamina C, hoje se vende. Nunca se vendeu tanto, né, suplemento vitamínico como hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas entenderam a importância da prevenção. E quando a gente tem um filho, ou uma filha, ou filhos, como mãe, eu posso argumentar e posso falar para vocês que em momento algum a gente vai deixar de fazer algo que a gente sabe que é para o bem dos nossos filhos lá na frente. E se você tem filho, eu tenho certeza que esse sentimento é o mesmo. E se você não tem, estou te dizendo. Para filhos, os pais fazem o que eles puderem para dar o melhor para eles. Às vezes, deixam de fazer para si próprio para dar para os filhos. E eu, por exemplo, já passei por isso. Eu já cansei de deixar de comprar coisas para mim para comprar para as meninas. E isso é normal, é natural. Então, o que te mostra? Que é um público e é um mercado extremamente próspero, extremamente necessário, extremamente buscando profissionais, com uma quantidade gigantesca de criança, com muito poucos profissionais que podem trabalhar, e você que pode estar pensando. E você que pode mudar a sua vida, está pensando muitas vezes. Então, o que eu quero que você realmente avalie é aonde você está entrando. Eu não posso vir aqui dizer para você, poderia vir aqui dizer para você, olha só, pessoal, eu sei do que eu estou dizendo. Mas eu não estou só dizendo, eu estou falando de números, gente, é números. Se você pegar esse valor, pega a calculadora ali, tá? Eu fiz por 500 mil aqui, inclusive, eu nem fiz por 450 mil. Se você botar 35 milhões e dividir por 500 mil, dá 70. Dá 70. E 70 seria 70 crianças para cada profissional. Cada um desses. Então, o que te diz? Que o que eu estou falando para vocês, eu não estou enchendo a linguiça. Eu não estou inventando números. Você pode, inclusive, ir lá no Google, e eu, inclusive, aconselho que você olhe. Que você tire a prova, que você vá lá e olhe. E verifique. Que quando você vê os números, eu não vou inventar. Eu estou simplesmente mostrando para você o que, de repente, você nunca viu. E que, mais do que nunca, a gente precisa estar preparado para trabalhar com esse público. E a gente realmente vai fazer a mudança se a gente entender a importância de estar preparado. Mas eu não posso, inclusive, dizer para vocês que qualquer profissional, mesmo sendo profissional de educação física ou fisioterapia, vai poder trabalhar com Pilates. Por quê? Porque precisa ainda saber trabalhar com Pilates para criança. Precisa saber como trabalhar. Precisa saber o que fazer. Como fazer? Se eu quiser ir para uma escola, como que eu entro numa escola? Se eu quiser ir, sei lá, para um condomínio, como que eu entro num condomínio?
Se eu quiser abrir no meu próprio estúdio, como que eu faço? Mesmo sendo profissional, podendo, inclusive, se inscrever para participar, mesmo assim, você precisa saber mais. E eu preciso te mostrar o passo a passo. E saber o passo a passo facilita para você, melhora para você, você perde menos tempo, menos energia, vai certo nos lugares e já começa realmente a fazer aquilo que você foi em busca de fazer e já começa a ter os seus próprios resultados. Resultados que podem ser financeiros, resultados que podem ser pessoais, resultados que podem ser por seu próprio ego, né? Se sentir bem, resultados que podem ser se sentir um melhor profissional, se sentir valorizado, valorizada, sendo que a nossa área muitas vezes não é valorizada. E muitas vezes não é valorizada não pelas pessoas que acham que não precisa, mas às vezes pelos próprios profissionais que eles mesmos não se valorizam, que eles mesmos acham que é muito. Ou então, eu vou aceitar porque isso é melhor do que nada. Se você não se valoriza, os outros não vão te valorizar. Então, quando você entra num mercado com menos pessoas, você não vai ter um outro que daqui a pouco está fazendo nheca lá, né? Ou está botando os pés pelas mãos, ou está fazendo de um valor que na realidade não é o que deveria. Até isso você pode, inclusive, fazer a diferença. Quando você enxerga a quantidade de potencial que o mercado apresenta. E eu te pergunto, será que tem mercado para o Pilates for Kids? Se responda. Agora eu te dei informações. Você não está de olhos fechados, você está me ouvindo aqui, está me escutando. E quem tiver aí, manda aí uns coraçãozinhos, marca mais pessoas, chama outras pessoas. Às vezes a pessoa fica com medo de, eu não vou falar, não vou dizer porque a outra pessoa vai perguntar, daqui a pouco é um potencial que seja seu sócio, seu parceiro, sei lá. E você tá aí sendo egoísta, querendo ficar só para você, não querendo compartilhar as coisas com as outras pessoas. E se eu pensasse assim, e se eu não quisesse compartilhar, e se eu não quisesse ensinar? Então, realmente, gente, a jornada, ela tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de te mostrar um caminho que é próspero, um caminho que tem sentido. Eu não estou falando algo que não tem sentido. O Pilates, ele não começou ontem, ele já tem história, ele já é aprovado, ele já é indicado, ele já tem os seus resultados, ele já é efetivo. O que eu estou mostrando para você é que esse Pilates, que muitas vezes você já conhece, que já é valorizado, que você sabe dar resultado, ele pode e ele deve ser aplicado também com criança. Mas de uma maneira adequada para a criança, de uma forma adequada para a criança, de uma maneira que a criança, inclusive, goste. E é isso que você pode estar escolhendo agora, esse caminho. Que às vezes pode começar com você, paralelo com o seu trabalho que você já faz. Eu não quero sair do meu trabalho, Vânia. Eu não quero sair do meu trabalho. Eu tenho um seguro, eu tenho algo que é seguro. Eu tenho todo mês o meu salário. Eu não vou abrir mão disso. E eu não estou dizendo que você deve abrir mão. Agora, eu acho que você precisa experimentar algo que pode te dar um retorno ainda melhor. E por isso ele pode começar como uma renda extra. E por isso eu apresento vocês o método Pilates for Kids como uma excelente renda extra, em que pode fazer com que você tenha, ao final do mês, R$500 a mais, R$1.000 a mais, R$1.600, R$2.000 a mais, simplesmente porque você olhou para outro público e abraçou esse outro público. E aí você muda a sua vida, a vida da sua família, você impacta as crianças, você se sente bem, você faz um trabalho essencial e você percebe que acontecem os resultados que você busca. E eu falo, inclusive, da importância de você ganhar bem, de você ter uma vida boa, de você trabalhar honestamente, mas ao mesmo tempo, no final do mês, você poder usufruir do seu próprio trabalho. Você não está aqui porque você caiu do céu. Você está aqui porque você se esforçou, porque você fez uma faculdade, você se esforçou para pagar, você gastou o seu tempo, sua energia. Então, o resultado que você tiver, ele é justo para você. E é isso que eu quero que você tenha, um resultado
e um faturamento, e um salário, e enfim, um valor que seja justo para você. Para que você possa se sentir bem, para que você possa impactar, para que você possa ajudar mais pessoas, inclusive. E possa mudar a sua vida e a da sua família, assim como tantos outros profissionais estão fazendo. Tá bom? Beijo!